E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Innovation Hub Show em parceria com Dell Technologies. Eu sou Igor Lopes, vocês já me conhecem, estou aqui em todos os episódios. Já fizemos 2, inclusive, com a Dell Technologies. Vocês podem acompanhar esses 2 outros episódios que ficaram super interessantes também nos links aqui ao lado. Mas hoje o assunto é cibersegurança. E principalmente quando a gente fala de cibersegurança dentro do setor financeiro, Brasil é líder, né? Brasil larga nada de braçada aí nesse universo. E exatamente por isso a gente convidou um banco, um dos maiores bancos do Brasil, para estarem com a gente aqui na mesa, representado aqui pelo Frank Moraes, superintendente executivo da IT Networks do Banco Bradesco. Prazer ter você aqui com a gente, Frank. Muito obrigado pelo convite. Prazer meu. Não, e bom que assim, a gente já se aqueceu aqui antes de começar a gravar, tem muita história para contar aqui sobre cibersegurança e também com outras coisas que são do mercado de tecnologia, de quem vive isso já há muito tempo, né, Frank? É verdade, bastante história, né? No meu caso aqui, 38 anos de Bradesco, né? Tive a oportunidade de ver toda essa jornada de transformação, né, de mundo Microsoft, mainframe, redes, né, e agora cloud, pesado também, inteligência artificial. Então é um prazer estar aqui com vocês e isso eu acho que vai ser muito bacana. Para quem gosta de tecnologia, sentar com o Frank dá para render umas 5, 6 horas de conversa no mínimo, né? Olha lá. Tem muita história. Boa. Seguindo aqui, o Wellington Menegasso, que é diretor de vendas da Dell Technologies. Também é um prazer ter você conosco, Wellington. Prazer, Igor. Prazer, Frank, Carol. Enfim, vamos lá. Vai ser um papo interessante, como você disse. É um tema fascinante, né? Segurança cibernética, super atual. Vamos lá contribuir com o que a gente tem visto no mercado, ouvir as experiências aqui do Frank com o Bradesco também. Perfeito. E para completar aqui a mesa, a Caroline Manetta, que é líder de vendas para a plataforma de segurança da Dell Technologies. Também é um prazer ter você conosco, Carol. Também o pessoal do canal já conhece a Carol, aí de outros vídeos que a gente fez, né, Carol? Prazer. Sim, um prazer. Prazer estar aqui com vocês hoje. Esse bate-papo vai ser bem gostoso. Eu tenho mais de 15 anos no mercado de segurança de informação, então também é muita história para contar, né? E muitas coisas que a gente compartilha com diversos clientes. E a área de segurança, como você falou, bancária, é líder nessa questão. Então vai ser bem gostosa a conversa. Legal. E seguindo de lá para cá, então, ó, de 38 anos de mercado para 15 anos de mercado, né? Você tá ali no meio do caminho, né? Eu tô com 26. Boa, então, muita história para contar, cara. Vamos voltar 38 anos atrás, Frank? Conta aí. Cibersegurança 38 anos atrás. O que se falava? Ou se falava sobre isso? Olha, ironicamente, né? Eu falo que cibersegurança na minha vida parece que é um karma, né? Eu entrei no banco como office boy, né, o famoso contínuo. Depois de 1 ano e meio, eu fui convidado para compor uma equipe que estava nascendo chamada Segurança Lógica, que o objetivo era criar políticas, instalar um software chamado HackF, fazer as configurações iniciais. Então, acho que assim, né, no meio bancário, né, a questão de segurança ela está intrínseca, né, na jornada. Sempre, né, na minha carreira eu observo isso, né, tá entre os top 3 preocupações, pontos a serem tratados, né? Acho que muito bacana nos últimos anos a gente viu a questão da usabilidade, né, porque tinha muito isso, né? Vamos proteger, travar, não pode passar, né? Até eu tinha um diretor que falava, tá fácil fazer a segurança, despluga o canal SCOM que ninguém vai acessar, tá tudo resolvido, né? Então, assim, acho que a questão de usabilidade ela também tem que estar na mesa, que a segurança ela tem que compor para uma melhor experiência do cliente. Wellington, quando seu começo de carreira ali, o que você lembra que se falava de cibersegurança? Sabe que o Frank comentou aqui do HackF, eu iniciei minha carreira na IBM e a primeira contato que eu tive com segurança foi justamente com o HackF, né? Obviamente, de lá para cá, muita coisa evoluiu, né? E hoje, segurança cibernética é uma das 3 prioridades de qualquer CIO em qualquer indústria, né? Obviamente, no setor bancário ainda mais, né? Mas hoje é uma prioridade para qualquer CIO, né? Carol, e você, lembra o que é assim, do começo de carreira, quando se fala sobre isso? Olha, eu gosto muito de uma analogia que fala que a segurança é que nem o freio de um carro, né? A gente não coloca o freio no carro para parar, a gente coloca o freio no carro para que a gente possa acelerar e gerenciar qual que é a velocidade que a gente vai utilizar em curvas, em manobras específicas. Então, acho que a segurança ela tem que estar sempre alinhada com as expectativas do negócio, com o crescimento do negócio. A gente só vai conseguir crescer o negócio e realmente atingir os objetivos se a gente tiver a segurança como nossa aliada. Perfeito. Não, eu lembro lá do começo, meu XTzinho, estava contando o primeiro da cidade, Nova Era lá, né? O primeiro computador da cidade era o meu. Peguei foi muito vírus ali, baixando nos disquetes que eu comprava dos joguinhos, né? Eu vinha com os vírus e o antivírus naquela época você tinha que atualizar, sei lá, uma vez a cada mês, né? Pensa nisso, é a realidade de hoje. E aí eu tô falando isso mais pro ponto da conscientização e da educação em cibersegurança. Naquela época, né, você aprendia na marra. Era na hora que chegava o vírus no seu computador que você começava a tomar cuidado. Hoje já não é mais assim, né? Tem todo um ecossistema, toda uma estrutura para poder garantir essa segurança, mas a conscientização
continua sendo a questão crucial aí, né, Frank? Você falou aí, me disparou aqui um bit de nostalgia também. O meu primeiro foi um TK-85, Olha aí. equipamento Sinclair, que você fazia toda a programação e gravava na fita cassete. E eu lembro de uma passagem curiosa para mim, que foi um joguinho que eu peguei de uma revista, digitei lá, levei 2 horas digitando o joguinho. Na hora que eu fui salvar, deu um pico de energia, perdi tudo. Né? Resiliência, olha, desde o Desde início lá. sempre foi. Olha, a questão de conscientização é questão chave, né? Então, nós temos a ótica dos funcionários, né? Então, tem focos aí, phishing, golpes, né? Tudo isso tem que ser treinado. Tem que ter também o olhar com o cliente, né? A gente tem que ajudar a proteger o cliente, ajudar a fazer cultura. Então, os bancos aí, via Febraban, tem uma série de ações voltados ao mercado nas mídias sociais que vocês podem identificar, voltados a ajudar na conscientização. Nos últimos tempos aí, falando de cyber interno, né? Em momentos de crise, o gestor do negócio também, porque no momento de crise, você chama o gestor e fala, olha, você tem uma situação crítica, vai tirar o site do ar, sim ou não? Né? O que você vai agir? Né? Então, os playbooks, runbooks e todos os treinamentos simulados são fundamentais para preparar, porque é o momento da hora da verdade, é o pênalti da final da Copa do Mundo, ali a pessoa tem que tomar uma decisão e isso pode trazer impacto para a empresa, na imagem e até no próprio resultado de negócio. Né? E por último, eu acho que o board executivo também tem que ter um nível de conscientização, porque o assunto de cyber, né, quem está distante dele pode não acreditar que aquilo é uma realidade. Então, na hora que a gente fala, olha, você carrega o seu celular naqueles totens em área pública e lá tem um risco, a pessoa fala, não acredito. Né? Ou a gente falar, olha, sabe a câmera que tem na sua garagem, que é uma câmera IP? Ela pode ser uma porta de entrada para o equipamento da sua casa, pode ser até uma porta de entrada para chegar na sua empresa, via sua conexão. Né, se você não tiver um controle adequado, coisa e tal, né? Então, a questão de conscientização, essa preocupação, no fim, todos têm que estar com essa preocupação, com esse olhar específico para a segurança. Eu acho que tem aquele mito também, né, de que é só os grandes que estão no risco. Hoje todo mundo, no final das Ao contas. contrário. A digitalização colocou todo mundo no pé de igualdade, né? Eu acho que conforme as empresas, quanto mais digitais, maior a exposição ao risco. Não tem jeito. E aí o Frank tocou num ponto importantíssimo, que é a conscientização, né? Porque quando a gente fala, tem o tripé ali, né? De tecnologia, processos e pessoas. Então você tem que ter um programa de conscientização, treinamento, né, para que ter os testes, né? Por exemplo, na Dell nós temos ali com bastante frequência os testes de phishing, né? A gente tem os nossos treinamentos recorrentes ali e tem os testes também de phishing, né? Para que é aquilo que o Frank comentou, na hora que realmente chegar o phishing, você saber como reagir, né? Mas a gente comenta do phishing, né? Lógico que é algo que eu acho que está muito mais próximo do dia a dia dos usuários, mas o phishing é o segundo vetor, principal vetor de ataque. Um outro vetor que é o principal é o roubo de credenciais ou extravio de credenciais, por exemplo, que passa também um pouco por conscientização, né? Então, acho que a conscientização do usuário final e de mesmo quem trabalha com tecnologia é essencial. Com certeza. Um complemento que eu queria fazer, até no que você falou, a gente, né, grandes empresas têm preocupação ali com seus ativos mais sensíveis, né? Mas você tocou um ponto aí essencial. Hoje, os ataques, a gente observa, né, pela mídia, por fontes de threat intel, também estão indo para cenários mais restritos, mais humildes. Então, por exemplo, tem um amigo meu que é médico, ele falou, olha, lá no nosso encontro dos médicos, a gente já teve 3 casos de consultório que teve o servidor invadido com ransomware e tal, que sofreu chantagem. Então, assim, às vezes, né, é um valor menor, mas é um público-alvo de extorsão também, e aí a questão da conscientização das ações também são importantes. A gente nota isso, que os bandidos, eles estão olhando, né, o pessoal do mal está olhando todas as camadas, né? Com certeza. E a gente vai chegar no futuro também, né? O que tá por vir aí em termos de cibersegurança quando a gente traz inteligência artificial e as outras coisas que estão acontecendo no mundo agora. Mas até para ilustrar essa história de que todo mundo hoje é alvo, eu acho que eu te contei quando a gente encontrou da outra vez. Teve uma vez que estava gravando aqui, eles estavam contando um caso de uma cidade que tinha um provedor de internet bem pequenininho e toda sexta-feira, 5, 6 da tarde, a internet da cidade caía. E ninguém sabia explicar por quê. Ninguém. Chamaram o time lá para poder entender o que estava acontecendo e quando eles foram descobrir, era um moleque de uma escola que todo fim de semana derrubava
Ele fazia um ataque DDoS, que ele comprava DDoS na internet ali, hoje é baratinho, se comprar um ataque DDoS, ele fazia um ataque DDoS na escola dele para derrubar o site da escola para os pais não verem a nota dele no fim de semana e não deixarem ele de castigo. Só que a internet era numa rede pequenininha, o ataque DDoS derrubava a internet da cidade. Então, assim, todo mundo hoje está sujeito, né? Até uma criança faz um ataque, nesse caso ele devia ter uns 15 anos, faz um ataque desse e derruba a internet da cidade. Né? Mas aí, falando de vários tipos de ataque também, o que hoje... Ransomware talvez seja a principal preocupação hoje das grandes empresas, não sei se no mercado financeiro, mas... Com certeza, porque virou um negócio, né? Vou aproveitar esse gancho, né? Porque hoje você consegue contratar um ransomware as a service. Você nem precisa ser um especialista em tecnologia, em segurança, para que você lance um ransomware. Você consegue contratar isso na Deep Web, né? Então, uma pessoa que não necessariamente tem um conhecimento sobre tecnologia consegue fomentar um ataque, tanto por questões legais, ou por questões regulatórias, ou crenças que ela tenha, né? Então, quando a gente fala de conscientização e os tipos de ataque que a gente tem hoje, ele começa muito no comportamento das pessoas, né? Da gente estar consciente naquilo que a gente está fazendo. Desde o joguinho que a gente está lá no celular, de repente aparece um botão para você baixar alguma coisa, você não olha porque está no desespero, né? Até aquele e-mail ou aquela mensagem de voz. Os famosos ataques de phishing também, né? Hoje usando também a voz das pessoas para simular ataques e até fazer transações financeiras. Então, a gente vê que isso virou um mercado, é um negócio. E o ataque de ransomware, ele cresceu tanto, por quê? Ele virou um negócio que, hoje, por exemplo, no Brasil, 83% das empresas pagam o resgate de ransomware. Né? Então, é um mercado que ele se incentiva o crescimento, porque a partir do momento que você está pagando resgate, você também está se tornando cliente daquele atacante. Né? Hoje, 80% desses ataques cibernéticos acontecem por empresas criminosas. Né? Então, são organizações criminosas no mundo que se colocam à disposição para planejar esses ataques de forma muito minuciosa. Esse número que você falou é assustador, 83% pagam? Pagam. A gente tem números aqui no Brasil. Mesmo oficialmente se falando, não paga, não paga, não paga. Na hora que o problema acontece, vai ou vai, né? Acho que tem, né? Vamos separar assim, em duas categorias para facilitar. Acho que tem a parte aí de dados, proteção, ransomware, né, que ela comentou muito bem. E acho que a que a gente observa também no mundo de DDoS. Os volumes estão aumentando significativamente. Né? Então, o tamanho, eu brinco lá que é a pancada no portão. Né? Tá aumentando a intensidade, né? Então a gente olha os volumes, são muito maiores. E, por outro lado, a gente vê também, eu brinco, tiro de sniper. Né? Ele consegue olhar, seja uma fragilidade, uma postura de segurança ali, uma configuração que não está adequada, e fazer um tiro de sniper específico. Né? E mesmo em phishing hoje, você tem phishing direcionado à pessoa. De repente, a pessoa... Né, você vê aí quantos dados vazam na internet às vezes, né? Você tem uma percepção de coleta, parece que estão montando um data lake com as informações nossas, né? Então, de vez em quando, a pessoa sabe um momento de vida que você está e manda um e-mail exatamente naquilo, aí aquilo acaba te levando a cair, de repente, num golpe, né? Então, assim, acho que são vários riscos, né? A gente tem que estar monitorando todos eles, né? Então, quando tem um ataque de DDoS de alto volume, a nossa preocupação simultânea é, olha, não tem nada acontecendo diferente aqui, tem alguma coisa saindo, né? Algum request, algum comando remoto sendo executado, né? Então, você tem que combinar uma série de elementos para ver, porque... eles estão mesclando os tipos de ataque, variando, né? E principalmente assim, com uma leitura do seu landscape e da sua postura. Então isso acaba dando facilidades para tiros direcionados. E aí, é o que você já falou aí, deu gancho, né? IA ajudando pra caramba esse lado negativo também, né? Mas trazendo para esse universo financeiro, assim, como que você tem visto o avanço dos ataques, ou como que eles estão acontecendo nesse momento? Eu acho, o que a gente tem lá que acaba acompanhando? Então, a gente tem esses do DDoS, que a gente acaba medindo, né, vendo. Então, isso aí, o vetor dele acaba afetando, pode afetar disponibilidade, né, ou causar uma instabilidade. Na maioria dos casos, o nosso caso, a gente acaba matando nos serviços de borda, né, no provedor de conexão, então nem chega na infraestrutura do banco, né, muito pouco chega. Né? Você tem também esses ataques silenciosos, que você tem que estar olhando. Então, quando tem esse, a gente gera um incidente para olhar, para ficar monitorando. Então, nós temos monitorações por perfis específicos que a gente acaba tratando. Super importante, a área de Threat Intel está conectada, né, porque ela está ali na Deep Web, né,
tá coletando informações, então você está vendo campanhas contra o seu banco, coleta de informações, eventualmente, de cartão de crédito, um tipo de cliente específico. Então, todas essas coisas você tem que estar monitorando. E aí, qual é o lema, né? Tem que checar tudo. Não pode, não, isso aí. Não. Tudo a gente tem que checar, tem que ver realmente a efetividade das coisas, né? E por outro lado, você tem que estar de olho na sua postura, né? Então hoje também, né, eu esqueci agora o nome do site, mas tem um site que faz a estatística do zero day. Boa. Então o zero day, né, parece que é um combinado mundial, ele sai na sexta, fim do dia ou véspera de feriado, né? E ele saiu o zero day, você esquece o que você tem planejado e vai tratar o zero day, porque ele pode ser uma situação crítica. Então, a gente já teve situação que, olha, todos os nossos firewalls de borda estavam envolvidos num zero day de um fabricante. Então, você tem que ver, tem correção, essa correção já foi testada, né? Sim ou não, né? E se não tem, tem jeito de mitigar por alguma coisa, né? Muitas vezes a gente tem que sentar, fazer uma análise técnica profunda, e é fundamental você ter um time altamente técnico. No nosso caso lá, o que a gente viu que foi importante estrategicamente? Toda a parte de rede a gente conectou junto com o time de cyber. Então hoje, tanto rede quanto cyber estão ligados lá dentro da minha estrutura. A gente trabalha com um time de colaboração. Quando tem esse tipo de evento, a gente monta uma junta para fazer análise, para analisar os cenários e os use cases possíveis. E pode chegar num limite do seguinte, olha, seus firewalls estão comprometidos. A correção não foi testada, mas o Threat Intel falou que teve 6 lugares no mundo que já ocorreu esse tipo de ataque, e ele perdeu o firewall e não conseguiu recuperar. O que você faz? Aí você tem que fazer a análise e tomar uma decisão estratégica naquele instante ali para proteger os seus clientes e a empresa. E nesse sentido, todo mundo está junto, inclusive Dell Technologies, né, para poder fazer isso acontecer da melhor maneira. Sim, exatamente. É assim, quando a gente pensa numa estratégia de zero trust, não confiar em nada, né? Ela é super dependente da infraestrutura, né? Então, hoje, quando um cliente ele compra desde um notebook da Dell, um servidor, um storage, uma plataforma de armazenamento, toda ela é construída numa característica de uma plataforma zero trust com todas as camadas de segurança, desde a sua IDRAC, aos seus comandos de múltipla autenticação e também todas as camadas de isolamento e imutabilidade de dados, tá? Então, isso é super importante porque isso já garante para os clientes, como base, uma infraestrutura muito mais segura. Como a Carol disse muito bem, né? A Dell, ela tenta ajudar ao máximo os nossos clientes de qualquer tamanho, de qualquer indústria, a mitigar o máximo possível os riscos, né? Então, ou seja, você criar a sua infraestrutura em cima de uma plataforma de hardware e software que seja confiável, né? Então, baseado nisso, a gente trabalha muito com 3 pilares ali, né, para qualquer produto e solução dentro da Dell. Nosso objetivo aqui não é ficar falando de produto, mas são 3 premissas que a gente trabalha. Primeiro, é reduzir a superfície de ataque, né, o máximo possível. O segundo, ajudar a detectar e tratar uma ameaça, né? Então, como o Frank disse ali, as pancadas no portão, né, como que a gente trata isso rapidamente. E por último, né, mas não menos importante, também ok, se tudo que eu fiz aqui, do ponto de vista de estratégia, de tecnologia, não deu certo, como que eu me recupero do ataque que eu sofri, né? Então, são os 3 pilares que a gente pauta muito todos os nossos produtos e soluções em cima desses 3 pilares. Perfeito. E quando eu falo no ambiente do Bradesco, imagino que seja um ambiente multi-cloud com uma superfície bem grande. Bastante, bastante, né? No fim, o resumo, né? Acho que assim, né? Ouvindo aí também, a gente vai lembrando das histórias aqui na cabeça, assim, sua vida tá monótona. Vem para a área de tecnologia. Você gosta de dinamismo, todo dia novidade, aprendizado constante? Vem para Cybersecurity. É a área perfeita para isso. A gente lá, hoje, a gente tem de parceiro preferencial a Azure, né? Então, hoje, 53% do nosso transacional já está em cloud, né? Então, é um volume muito expressivo, né? Considerando que o Bradesco é um banco fortemente posicionado varejo, né? Entre outros camadas, segmentos de cliente. E aí você tem que montar uma operação de gestão muito forte, né? Acho que o que acontece, assim, a primeira coisa que a gente sensibiliza todo mundo lá é que quando você pensa no ambiente on-premise, o ambiente on-premise, se você pega o ambiente de desenvolvimento, teste integrado, ele está numa outra camada, outro nível de acesso, né? Então, no ambiente on-premise, ele tem um outro valor, né, de tratativa de segurança e um outro kit de ferramenta. Cloud não é assim. Cloud está todo mundo exposto.
Então, você, por mais que você faça microsegmentação, né, segregue rede, faça tratativas à parte, você pode ter um risco da pessoa mexer na esteira de desenvolvimento, fazer uma fraude homologada com mudança e tudo, né? Então, o landscape de proteção em cloud, ele acaba sendo muito maior, né? Por outro lado, na hora que você olha a cloud, a velocidade que está sendo incrementado soluções de segurança é muito rápido, né? Então, isso acaba dando um conforto para a gente no aspecto de gestão, para montar painéis de gestão, né? Fazer controles de avaliação de quantos de frameworks implementados. Então, aí, ó, os controles do NIST, quantos nós temos, do CIS, do próprio provedor, por exemplo, a própria Microsoft tem uma avaliação, avaliação de postura, né? Ferramentas de ataque, de ver brechas, né? De correlação. Então, tudo isso em cloud, ele acaba você tendo um ciclo de deploy e automação muito mais rápido, né? Mas você tem que estar olhando esse outro lado e principalmente, acho que o outro vetor aí que é importante, que a gente também põe bastante energia, é criar processos com o provedor ou os provedores de cloud para momentos de crise, para momentos de gestão de incidente, né? Porque às vezes pode ser que o incidente não é aqui, pode ser um incidente mundial. Pô, a gente já teve casos aí recentes desse tipo de coisa, né? Então você tem que tratar tudo isso, né? E as questões básicas, vulnerabilidade, PET, né? Zero Day, então essas coisas também, no fim do dia, quanto mais indicadores, priorização e você ter a visão de risco adequada, né? Para você poder priorizar realmente o que é mais delicado, né? O que precisa ter uma atenção primeiro é essencial. A gente tem uma relação muito próxima com o Bradesco, né? E o que é legal falar dessa transição do mundo tradicional on-premise, híbrido para o modelo multi-cloud, é que ele não faz essa virada do dia para a noite, né? A gente está falando de mais de 2 anos de investimento em revisar todos os processos de segurança e também reescrever as aplicações. Não dá para a gente fazer essa movimentação no modelo as-is. Ele sempre tem que ser revalidado todos os processos, né? Como ele comentou, e é um processo de longo prazo, né? A gente faz a gente ajuda os clientes a identificarem quais são as aplicações que são mais propícias para cloud, porque precisam dessa agilidade, e como fazer essa transição junto aos clientes. Bem, eu acho que o Frank trouxe um ponto, né? Obviamente a nuvem ela traz alguns desafios, mas também quando a gente fala de ferramental e soluções, a gente tem visto crescer muito e praticamente virar um padrão hoje no mercado, soluções baseadas no conceito de SaaS, Software as a Service, né? Então isso traz uma série de facilidades porque a gente acaba vendo que historicamente muitas empresas investiam em soluções e plataformas de segurança, só que por um motivo ou outro não conseguia manter essa ferramenta com as boas práticas implementadas, com nível de atualização, e aí quando acontecia alguma coisa, a ferramenta não estava pronta para endereçar aquele evento. Quando você parte para um modelo de software as a service, ou seja, baseado numa ferramenta baseada em nuvem, você tem a vantagem o quê? Que você tem um provedor de serviço, seja ele qual for, que garante que aquela ferramenta está sempre atualizada, com a última versão de patch, né, dentro das boas práticas. Então você consegue hoje ter ferramentas para te apoiar que realmente são mais confiáveis do que ferramentas implementadas de uma forma on-premises ali. Por quê? Não porque a ferramenta não era boa. Porque muitas vezes você tem um gap de profissional, você não conseguiu fazer. Mudou. Né? O cenário mudou. O cenário mudou também, a velocidade mudou. Né? Então, eu acho que a nuvem, né, não só do ponto de vista de você colocar cargas de trabalho, mas também trouxe ferramentas voltadas à segurança cibernética para ajudar no dia a dia. Eu acho que tem a ver com aquilo que você falou, né, Frank? Mundo de cibersegurança é muito ativo. Cara, às vezes o sistema que você tem lá do dia para a noite, ele precisa ser atualizado porque o cenário mudou. Exato. Né? E aí, como faz? E às vezes não é um piece of cake, né? Às vezes você tem que dar uma... Então, assim, acho que aí de novo, voltando, né? Uma equipe técnica engajada e comprometida é fundamental. E parceiros próximos também, né? E principalmente, né? Às vezes tem coisa que está fora do seu controle, né? Então a gente viu aí, a gente tinha um cenário, vamos dizer assim, de fraudadores locais, né? Como você citou lá, o menino lá que afetava a escola, né? Então você tinha cenários mais restritos, isso com a internet popularizou, você comprar ataques, né? Contratar ataque como serviço também, né? Hoje você vê movimentos maiores, né? Movimentos oriundos de alguns países, né? Com maior força. Então ele subiu a barra, né?
de exigência, né? E de como você se prepara para reagir frente àquilo, né? E principalmente pelo seguinte, né? Ninguém segue cronograma, ninguém segue timesheet, ninguém tem feriado, né? É na hora que acontece, né? E eles planejam justamente nos momentos que você está mais sensível, você vai para o fim de semana, você vai ter um feriado ali, né? Então, a estrutura da equipe, esse engajamento, esse comprometimento, né? O envolvimento até familiar, né? Tem um rapaz que trabalha comigo, a esposa dele fala que eu falo mais com ele do que ela, né? Então, assim, a gente acaba... tem que ter um time muito próximo e engajado, né? E um ambiente de trabalho muito bom para conseguir estar posicionado da maneira adequada, né? E muitas situações pode acontecer de você chegar numa situação que você tem um ambiente muito antigo e que você não tem o que fazer ali. E aí você vai ter que montar do dia para a noite uma alternativa para tratar aquilo, para segregar, para colocar uma barreira, né? Então, nessas horas, parcerias como a Dell, outras empresas também, é fundamental eles estarem muito próximos, esse relacionamento muito transparente, isso acontece, né? Eu sou o depoimento vivo disso, acho que assim, eu fico muito feliz, muito honrado ali na posição que eu tenho, o pessoal colabora bastante e faz a diferença, porque no momento de dificuldade é que a gente vê também a postura ali e a parceria. Não, no momento de dificuldade e o entendimento também do cliente, né? Eu acho que esse trabalho ele precisa ser contínuo para que na hora que algo aconteça, vocês saibam como agir. Não, é perfeito. Assim, a Dell é muito vista no mundo de hardware, de software, de soluções, pensando em infraestrutura, né? Porém, hoje a gente já tem dentro das nossas ofertas, desde soluções de XDR, soluções de plataforma SaaS para proteção de dados e também um botão vermelho que a gente chama, que é um serviço de IRR, que é de resposta a incidentes, para quando o cliente entra numa situação como essa, não são todas as empresas que têm uma infraestrutura, como uma estrutura de pessoas, uma equipe treinada, como no Bradesco, para saber reagir. Então, o cliente contrata esse botão vermelho, que eu falo que é a solução de IRR, entra toda uma equipe da Dell para ajudar ele na resposta do incidente no momento da crise. Então, a gente está lá à espera realmente para poder ajudar esses clientes. E esse ponto que a Carol trouxe é muito importante, porque, obviamente, o Bradesco sempre esteve na vanguarda da tecnologia e continua, né? Mas existem empresas de outros setores, de outros tamanhos, que têm muita dificuldade, não só com a questão da tecnologia, né? Mas, Frank, nós estávamos conversando um pouco antes ali sobre a questão de profissionais, né? Hoje existe um déficit muito grande de profissionais com o nível de capacidade necessária em segurança cibernética. Então, muitas vezes você tenta buscar um profissional no mercado e não consegue, né? E aqui nós estamos falando de uma disciplina que depende diretamente de profissionais com alto nível de qualificação que possam se atualizar cada vez mais rápido, porque as ameaças estão evoluindo rapidamente. Então, você ter um parceiro, né? Mesmo que você não tenha condições de ter o time que você gostaria dentro de casa, você ter parceiros que possam te ajudar, seja no momento de crise, igual a Carol comentou, né? Para fazer a recuperação, mas também no dia a dia, é importantíssimo. Claro. Não, eu acho que sim, tem uma outra questão que sempre se fala que o grau de maturidade das instituições financeiras brasileiras é muito alto, né? Então eu acho que também, ao conhecer estruturas como a do Bradesco, trazem conhecimento para a própria Dell aplicar em outras indústrias, em outros clientes, né? Como que funciona essa troca aí entre vocês? Eu, só antes de responder essa questão, um ponto que a gente tem visto, eu acho que desde a pandemia, a gente viu crescer bastante. A interação e a troca entre os CISOs, especialmente. Trocas de experiências. Eu acho que isso é essencial, né? Porque, por exemplo, o Frank tem uma vasta experiência, uma série de boas práticas que ele pode compartilhar com outras empresas, com outros CISOs, né? Inclusive concorrentes. Por que não, né? Então, assim, não? acho que nesse contexto não tem concorrente, né? Exatamente. Estamos todos do mesmo lado, né? Alguém falou isso aqui, é uma gravação de desses, que a área de segurança está parecendo muito a área de aviação atualmente. Se aconteceu um acidente com alguém, Sim. a área inteira quer ouvir, saber para poder resolver, né? E todo mundo trabalha juntos em prol de algo maior, assim. Exatamente. Mas desculpa, te cortei na resposta. Não, acho que é isso. Você complementou muito bem. É justamente isso. Essa colaboração, eu acho que ela é essencial para que todo mundo possa evoluir e tentar diminuir esse gap, porque você estava até brincando, né? A corrida do gato e do rato, é isso, né? Eu acho que a inteligência artificial vai trazer novos desafios, então eu acho que o setor, de uma forma geral, não só os clientes, como os fabricantes também colaboram muito, né? Então existem muitos consórcios sendo criados, né? Por exemplo, o governo americano criou uma iniciativa muito forte para promover, né, a adoção da arquitetura Zero Trust, né? A Dell faz parte desse consórcio para justamente fomentar,
né? Então, o nosso papel aqui é ajudar a fomentar novas tecnologias e boas práticas também de mercado. Acho que nesse ponto, né, queria só adicionar, acho que realmente a comunidade de segurança brasileira, assim, os líderes são fantásticos. A gente realmente tem canal aberto com as outras empresas, né? Às vezes a gente precisa com alguém que não tem contato, aí faz o meio de campo lá, né, para, vamos dizer, assinar a confiança ali, ó, não, é ele mesmo, né? Então, assim, isso é muito bom e faz a diferença para o país, né? A gente tem, não é uma questão de empresa mais, né? É a questão da nossa sociedade, né? Então, isso é muito bom. Acho que também na questão de colaboração, né, internacional, então a gente também, eu também fico muito feliz e grato. A gente tem a porta aberta com alguns bancos internacionais que são sensacionais, com experiências assim significativas em outros cenários. Às vezes tem um negócio muito maior que a gente naquele cenário, então eles acabam recebendo a gente de uma maneira muito legal. E alguns fóruns a gente também participa montados por empresas. Então, por exemplo, esse ano eu fui num fórum, é um conselho de risco em cloud de 17 bancos do mundo. Então, eu fui num evento em Londres, aí nesse evento teve o regulador mostrando a lei lá, a DORA, que é de resiliência, né? Então, assim, fantástico, né? Então, toda essa conexão, né? Acho que o mundo cada vez está mais interconectado, o sistema brasileiro, acho que ele começou lá atrás já com o SPB, né? Na hora que você ligou tudo, você criou uma cadeia de dependência, né? E uma cadeia super forte que faz bem para o país. Perfeito. E assim, a gente está falando de duas grandes empresas aqui, né? Dell Technologies e Bradesco, mas ainda assim o dinheiro não é infinito quando se fala em segurança, né? Pelo contrário. Como fazer tudo isso? Como entrar nessa briga de gato e rato com recursos que vão chegar no teto em algum momento? Eu não posso simplesmente querer fazer tudo. E como vocês já falaram muito bem aqui, é cada vez mais desafiador, cada vez mais coisas acontecendo. E aí, como tá por dentro de tudo que está acontecendo, como tentar fechar todas as portas possíveis e, enfim, equilibrar Então, esses pratos todos. Tem uma Juntando. brincadeira, só comentar, tem uma brincadeira que eu faço com o meu time. Fala, pessoal, isso aí é metodologia cartomante. Aí eles, o que que é isso? Eu falei, não, você precisa olhar do passado, né? Ou seja, nós somos uma empresa que tem uma série de empresas que nós compramos que tem coisas do passado. Qual é a situação do passado? Né? Tem sistema que atualizou, tem sistema que talvez não esteja na última atualização, né? Tem outras empresas, então você tem que olhar o seu landscape que tem aí. O presente, o que você está construindo, quais são as práticas, está no estado do que deveria ser, como é que você faz gestão e garante isso. E o futuro, para onde você está indo, quais são as ameaças. Tem que juntar esses 3 vetores, colocar num desenho de arquitetura, cruzar com um desenho de risco, e esse ser é vivo. Ele guia isso, e aí, assim, vai chegar momento de escolhas, né? O que a gente tem percebido também, muitas ferramentas e soluções caminhando para cenário de outros, né? Então, ele tinha um propósito, agora ele está fazendo aquilo e mais outro, né? E o cenário de SaaS é um facilitador, porque eu posso habilitar uma solução agora, chegou no fim do ano, aquilo lá pode ser que não evoluiu a contento, ou pode ser que não seja interessante mais para mim, eu posso migrar para outra sem grandes pesos, né? Antigamente você tinha um rollout, uma configuração, então tinha um trabalho muito mais difícil. Então essa equação aí de balizar as coisas, pilotar as ferramentas de segurança no seu landscape e fazer as escolhas relativas ao que é de maior risco para a organização, e isso acaba sendo uma peça de comunicação executiva. Porque na hora que ele olha lá, olha, é um quebra-cabeça com 100 peças. Aqui eu tenho essas 30 coisas, eu tenho peça colocada, esses aqui não. Aí, pô, mas o que acontece se eu pegar ali, ó, acontece isso, isso, isso. E aí você vai se orquestrando nisso. Porque se você sair comprando tudo, você vai gastar tudo, vai levar todo o tempo e vai ter um esforço para tudo. Então tem que ter um movimento estratégico aí que proteja os ativos, né? As joias da coroa, né? A famosa história, seguir as metodologias. Exatamente. Recentemente a gente participou de um painel no Security Leaders, que estava o Bradesco, estava empresas de energia e empresas de hospitais também, que realmente são realmente business totalmente diferentes, mas que na questão de segurança eles se encontram, né? E a gente tem que enxergar a segurança realmente como uma jornada, né? O ótimo é inimigo do bom. Não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo e no final não concluir as tarefas, né? E o budget ele é limitado. Então a gente consegue ajudar a avaliar qual que é a maturidade de cada um dos clientes e colocar camadas de proteção conforme isso vai evoluindo, conforme
essa jornada vai evoluindo. E é interessante que essa jornada ela não é igual para todo mundo, né? Então, eu tenho clientes que primeiro compram a infraestrutura para depois avaliar quais são os dados mais críticos e poder garantir que todos estejam naquela infraestrutura. E tem clientes que primeiro conseguem fazer um plano de BIA, de continuidade de negócio e criar a infraestrutura que eles precisam, seja on-premise ou seja em nuvem, para fazer essa proteção. Então, isso a gente vai conversando cliente a cliente, entendendo a maturidade e como que a gente pode ajudar cada um a criar essas camadas de proteção. Você falou de maturidade aí, eu acho que tem uma questão também da maturidade do mercado. Acho que o mercado está cada vez entendendo mais que segurança está ali muito conectada com o negócio. Se antes era a área do não, antes era a área do não vamos fazer e tal, hoje precisamos olhar para isso, porque se eu fizer um lançamento e der algum problema, na hora do lançamento, eu não tenho lançamento. Se eu estou no setor financeiro, se acontece algum ataque no banco, o banco corre o risco de falir, sei lá, né, se for uma coisa muito grave. Como que vocês percebem essa proximidade aí da área de segurança com a área, com o board, no board como um todo, né? Do board entender hoje a necessidade da segurança ser olhada como prioridade aí, tá no momento zero também da criação de qualquer produto hoje nas empresas. Isso tem acontecido, né? Até, coincidentemente, semana passada, eu estava participando de um squad que foi criado por um grupo de CFOs para falar sobre segurança cibernética. Né? Porque, infelizmente, né, a gente viu nos últimos anos uma crescente, especialmente em sequestro de dados. O sequestro de dados ele tende a ter um impacto mais significativo na operação das empresas, né? Pode ter um impacto mais significativo. Então, deixou de ser um assunto de tecnologia. Né? Impacta o negócio, como você mesmo disse. Então, o CEO, o CFO, está todo mundo preocupado com isso. Né? Então, nesse aspecto, eu vi uma grande evolução. Hoje é um assunto que é discutido no board de boa parte das empresas do Brasil. Não é mais assunto só de técnico, de nerd, né? Mas aí tem uma coisa também assim, a gente está falando aqui, né, de 38 anos, 20 e poucos anos, 15 anos de experiência, o tanto que mudou, o tanto que é legal, talvez, dentro da nossa visão, a gente perceber isso acontecendo, mas como você acabou de falar também, grande parte das empresas, a gente vive num Brasil de vários Brasis. Talvez a gente esteja muito com essa visão nossa de São Paulo, de que não, tá tudo lindo, as empresas, os boards estão se comunicando, estão entendendo. Vocês percebem isso a nível Brasil, essa evolução? Eu acredito que sim. Eu vejo, assim, a gente atende hoje desde grandes organizações, né, como os bancos, as telcos, todos os tipos de indústrias e também até o SMB, né? Tá. A questão é que a estratégia de segurança das organizações ela vai diferindo até pelo punch de investimento que cada uma tem, tá? Mas hoje eu vejo que, por exemplo, as organizações menores, o que elas garantem é como que elas vão se recuperar se elas virem a passar por um ataque cibernético. Já que eu não consigo ter 70 soluções de segurança, de identificação, detecção, eu preciso garantir a resposta e recuperação. Então, hoje eu vejo que, de acordo com o budget de cada um, a maturidade, a necessidade, eu falo que CISO hoje é um estatutário da empresa, ele responde pelo business da empresa, né? Ele não pode ser, eu sou um CISO, mas eu só faço as atualizações de patches aqui, não. Eu sou um CISO e eu respondo legalmente pelos dados sensíveis de clientes da minha organização, tá? Então, eu vejo essa maturidade hoje em todos os níveis. Estou falando que são todas as empresas? Não, né? Mas a gente vê uma elevação muito grande do nível de maturidade e entendimento dos boards em relação à segurança. Eu acho que eu posso colaborar com... A gente observa nos eventos de cyber aí nas comunidades, realmente entrando segmentos diferentes, né? Então, isso você vê, né? Como ela já comentou, outras realidades, mas as preocupações, os riscos às vezes os mesmos, né, do ponto de vista ali de business, e a gente vê também a cultura de segurança chegando nas pessoas no dia a dia. Exatamente. Né? Então, hoje o cliente tem ligações falsas, né? Então tem uma série de ações aí para coibir, diminuir isso. Então, assim, todo mundo, isso está na agenda, né? E os próprios incidentes que estão acontecendo aí, às vezes de repercussão grande, acabam sensibilizando as pessoas para o tema, né? Então, acho que cada dia mais. Por outro lado, a gente vê também algumas discussões, né, de criação de papéis para sentar no board da empresa pessoas relacionadas a cyber, né? Quando a gente olha a indústria de TI, a empresa de TI já tem, né? A gente olha, a maioria das empresas tem um responsável de segurança no board, né? As outras empresas têm pessoas, às vezes, com histórico de tecnologia, né? Então a gente vê, mas a gente vê que está começando a fomentar para, quem sabe, chegar no momento de ser legal, né? Olha, tem que ter uma obrigação legal de garantir isso.
nesse sentido no alto comando também, né? Hoje acho assim, conhecimento, sensibilização já existe, né? Acho que está tocando o coração e o bolso de cada um, né? O Exato. impacto é grande. Não, e se você que está assistindo aí ainda tem sua equipe de TI debaixo da escadinha ali, toma cuidado, né? É hora de entrar em contato com o pessoal aqui para poder entender como evoluir. Inclusive, deixando os contatos da Dell aqui do lado também, para vocês entrarem em contato aí e conhecerem mais as soluções. E só complementando, né? Você perguntou como é que está no Brasilzão como um todo, né? Claramente está evoluindo, tá? Por exemplo, nós como fornecedores de tecnologia, obviamente a gente tem contato, a Carol trouxe bem, com empresas de todos os tamanhos. E a gente vê hoje, por exemplo, nos contratos de fornecimento, né, entre as empresas. Então, quando uma empresa ela faz ali uma RFP e vai fechar um contrato de fornecimento com a Dell, a gente tem visto cada vez mais nos contratos das empresas a preocupação da segurança na cadeia de suprimento, para garantir que o quê? Que esse é um aspecto importante também. Porque a Dell, por exemplo, ela desenvolve hardware, desenvolve software. Quem garante que eu estou usando as boas práticas de segurança no desenvolvimento dos meus produtos? Entendeu? Então, a gente tem visto cada vez mais as empresas que estão contratando uma tecnologia preocupadas com isso também. Então, isso já é reflexo de tudo que a gente conversou aqui, né? E é uma preocupação legítima, tem que existir realmente. Sim, perfeito. Associado a isso, eu ia perguntar como que vocês se atualizam também, porque a gente já falou aqui, né, que cada dia é uma novidade. Essa semana eu estava lendo, até comentei com você, Frank, estava lendo uma notícia eu acho que era uma instituição financeira da Inglaterra, que acabou de lançar uma inteligência artificial que simula uma velhinha daquelas que não entende nada para poder gastar o tempo do scammer. Então, na hora que ele liga para determinado telefone, atende a inteligência artificial e fica ali gastando tempo, fazendo pergunta que uma pessoa que não conhece muito de tecnologia faria numa situação, no momento de aplicação de golpe. E aí, com isso, ela consegue deixar o scammer ali preso numa ligação por 2 horas, por 3 horas, e ele, dessa forma, não está atacando o outro. E como a inteligência artificial, ela consegue fazer isso com várias ligações ao mesmo tempo. Isso é o tipo de coisa que está acontecendo o tempo todo, né? Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. Agora, já indo para um lado de tendências, futuro, né? O que vocês enxergam aí como novos passos, novas possibilidades de ataque, novas necessidades de defesa? Já até anteriormente aí comentei a questão da inteligência artificial sendo utilizada para atacar, né? Então ela acaba organizando dados, fazendo análise, né? Pode criar caminhos, criar alternativas, né? Criar variações. Então, do nosso lado, a gente tem que estar mecanizado, né? Com a nossa proteção para poder suportar tudo esse tipo de coisa, né? Então, o que era um crescimento, vamos dizer assim, vegetativo do tipo de ataques, das coisas, agora ele deu uma fatorada, né? Ele deu uma explodida. Você vê essas variações, esses tipos de coisas sendo utilizados, né? E isso acaba pressionando as empresas a rever a sua postura, rever as suas ferramentas. Tem camadas de software que antes não chegava, que agora ele começa a bater lá, que a gente vê. Então, isso leva a gente a se reorganizar do ponto de vista de configuração de ambiente, de criar alternativas. Então, isso tudo, a gente tem área de threat intel que fica pegando esses sinais, temos alguns parceiros estratégicos que trazem isso e a gente vai buscando fazer as adaptações do ambiente para comportar esse tipo de coisa. E do nosso lado, além de segurar o ataque, né, também você vê ferramenta de inteligência artificial para 2 coisas. Primeiro, em soluções de segurança para auxiliar, né, na produtividade no dia a dia, ou seja, o que o analista do SOC ia levar, olhar os dados, correlacionar, você pode automatizar isso, se já é que já não automatizou no machine learning, né, mas você com uma IA, você pode começar a correlacionar em largo volume, né? Então, o nosso caso lá, a gente pegar comportamentos suspeitos acontecendo no Brasil, variações, né? Você começa a pegar, olha, movimentos de rede que não fazem sentido, né? Você embutir um monte de inteligência para começar a cercar essas coisas. E por último, né, o que a gente está fazendo lá, nos últimos anos, a gente concentrou muito esforço em armazenar os dados no SOC de uma maneira ampla do nosso ambiente. Então, hoje a gente tem uma visibilidade muito legal, que a gente conseguiu aí nos últimos 3 anos disso, e agora a gente está mudando a ferramenta de CIEM, né, que faz a defesa, a monitoração, para uma ferramenta que o carro-chefe dela é a inteligência artificial. E aí, assim, de partida, tudo que a gente tinha já nasce lá dentro. Ela também está conectado com uma empresa de threat intel que suporta um fornecedor de TI que já monta a regra automática. Então, assim, nós estamos ressignificando o nosso SOC
para esse cenário de inteligência artificial, tanto do ponto de vista funcional interno, quanto do ponto de vista de ataque, né? E a brincadeira que eu falo lá, porque no fim, como a gente conseguiu montar uma base de dados bem ampla, né? Aí eu falo que eu criei o SOC Computer. Vai lá e pergunta para ele o que quer, né? Era o meu sonho lá desde o desenho do Batman, né? Que eu perguntava para o Batcomputer. Falei, então você com inteligência artificial, você pode chegar lá e falar, olha, o que acontece de diferente cenário assim, assim, assado. Então a gente está trabalhando agora, estamos no meio dessa implementação que a gente vê que vai ser algo de ruptura. E na segurança é sempre importante você estar correndo mais que os outros, né? Exato. Então tem que ter, né? E o desafio, né? Que eu acho que ela comentou muito bem, pensa grande e implementa em fase MVP, claro, e vai entregando, né? Porque senão a tecnologia é apaixonante, né? A gente pega, começa a mexer com o ChatGPT, Copilot ali, você fica Vai longe. fissurado, aí na hora que você vê, você está fazendo um monte de coisa legal, mas que talvez não fosse o prioritário, né? Então acho que isso é super importante, pensar grande e agir focado. Perfeito. Bom, nesses 15 anos de experiência, parece curto, né? Esses 38, mas eu consegui ver a evolução dos ataques. Então, eu comecei no ramo de antivírus, trabalhando com empresas de antivírus, onde que a gente tratava ali um banco de dados de vírus, de malware, e ficava rodando, né? Até a gente brigava, muitos clientes, que para a máquina, porque é tanta assinatura que ele precisava checar antes de rodar um sistema, que acabava usando muito poder computacional com máquinas que eram mais antigas, né? E aí, depois da evolução desses ataques, né, a gente saiu de um antivírus que trabalhava com assinatura para um modelo comportamental, que aí é o que a gente já vem, essa estratégia de ciência, e agora esses ataques por missões, quando a gente pensa em inteligência artificial, onde a gente não usa um único tipo de ataque. Quando a gente fala M3 de ataque, são vários tipos de ataques que trabalham juntos para completar aquela missão de ataque, né? Então, hoje a gente não tem que usar só a inteligência artificial para fomentar os ataques, mas também usar ela para se defender. A questão é que a inteligência artificial é tão inteligente quanto que ela foi treinada para isso. E ela também tem que ter as suas barreiras de validação, de identificação, para ver se está no caminho certo. Então, a gente consegue ajudar os clientes também a implementar a inteligência artificial de forma inteligente, conhecendo esses caminhos para validação de dados sensíveis, e questões de se aquele dado que está sendo tratado ali realmente era apropriado para a camada onde está sendo trafegado aquele dado dentro dos sistemas. Tá. Eu acho, sem dúvida alguma, a principal tendência que vem para revolucionar é a inteligência artificial, né? Eu acho que ela vai ajudar muito, especialmente empresas menores, né? A gente falou um pouco aqui sobre o déficit que a gente tem de profissionais, né? Então, a partir do momento que eu tenho ali uma IA generativa para poder ajudar na hora de responder uma ameaça, detectar uma ameaça, isso, obviamente, vai aumentar, certamente, o nível que as empresas vão encarar as ameaças cibernéticas, né? Eu acho que esse é um aspecto. Por outro lado, o que a gente tem visto também como uma tendência é incorporar a inteligência artificial dentro dos produtos. Então, por exemplo, falando do que a Dell está fazendo, a gente está incorporando inteligência artificial para ajudar os nossos clientes sobre vários aspectos, inclusive com a questão de postura de segurança cibernética. Então, vou dar um exemplo prático aqui, 2 exemplos práticos. Hoje a gente tem um serviço SaaS, igual eu comentei, rodando isso em nuvem, que analisa todo o parque de servidor, armazenamento, produção de dados dos nossos clientes e, baseado nos dados de telemetria, diz o seguinte: olha, você não está trabalhando com as configurações básicas alinhadas com as boas práticas de segurança. Isso ele vê num dashboard, de forma simples. Então, isso pode parecer algo muito simplório, mas muitas ameaças, né, e muitos vetores de ataque começam por ali. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é olhar para os dados. Então, aqui eu já estou falando um pouco de armazenamento de dados, né? Então, a Dell, como líder em armazenamento de dados, o que a gente tem feito? A gente incorporou inteligência artificial para analisar anomalias em cima da massa de dados dos clientes. Então, às vezes, baseado numa alteração, num padrão de acesso, baseado em tudo que eu aprendi já analisando aqueles dados, eu consigo identificar, olha, aqui pode ter um vetor de ataque. Então, tudo isso sem um custo adicional associado para o cliente. Então, você comentou, né? O dinheiro não é infinito, realmente, né? Então, o que a gente traz de tecnologia na camada básica da infraestrutura para ajudar as empresas a detectarem e responderem mais facilmente a uma ameaça cibernética. Perfeito. E você comentou aí, né? E na hora que a gente olha tudo isso, né? Então você tem o seu conglomerado,
Só que você tem os seus parceiros de negócio na cadeia de valor, né? Aí, como diria uma antiga chefe minha, ela falava, e aí é outro chopp ou outra batata, né? Por quê? Você pode ter em SaaS, você pode ser um serviço BPO, você pode ser uma conexão VPN, uma conexão direta, lá a pessoa acessando seu ambiente, trocando informação. Então, essa visibilidade da sua cadeia de valor, né, ela passa a fronteira, né? E aí eu acho que começa a tocar, que a gente tem percebido a questão do arcabouço legal, né? Então, na hora que a gente olha, o caso do Bradesco, que tem unidades no exterior, você começa a olhar, né? Às vezes tem uma lei que lá é de um jeito, aqui é de outro, nos Estados Unidos é de outro. Então é ideal, né, o que a gente vê alguns movimentos acontecendo lá fora de equalização das leis. Para você poder ter o Sim, isso é super mesmo importante. baseline, o mesmo ponto de relacionamento, porque senão vai ficar muito difícil trabalhar e muito custoso, né? Então, isso acho que é um ponto aí essencial, né? A gente olhar a cadeia de valor, mas sempre estar de olho na lei, né? E a IA, a inteligência artificial é algo que ainda encontra-se em discussão, né? O aspecto legal, o que se trata, né? Olha, o nível, né? de até onde vai, né? A questão de tratativas de dados, né? E aí, se a gente começar a exponenciar, né? Você fala, peraí, mas e o caso que saiu na mídia lá do aspirador de pó É. que estava te ouvindo e o cara invadiu e fala com você, né? Ele está dentro da sua rede, ele está lá na conexão Wi-Fi da sua casa, né? Então, assim, começa a ampliar esse escopo, por isso que eu acho que o arcabouço legal é super importante para poder pavimentar cross, a indústria como um todo, porque senão você vai começar a ter problemas de fronteira, né? Igual quando você vai acessar o app de um banco, aí, pô, ele está fora do ar, aí você vai ver, não, é a operadora de telecom que está com Deixa. problema naquela região, né? Então, assim, no fim a gente acaba ajudando, porque identifica alguns pontos, acaba interagindo, né? Então, assim, todo mundo se ajuda, né? Porque todo mundo quer atender o cliente, né? Só que quanto mais flat for isso, mais conseguir equalizar, melhor vai ser para a sociedade. Não, acho que é um ótimo ponto esse, sim, que você trouxe, porque IA é global, de uma certa maneira, né? A gente está falando aqui com dois players que estão ditando esse futuro, né? De uma certa maneira. A Dell Technologies como infraestrutura, vocês no setor financeiro, das maiores instituições do mundo. E aí, o que eu adoro no meu trabalho é isso, é porque eu tenho oportunidade de conversar com pessoas, por exemplo, e aqui eu vou abrir algo que você me contou, já teve a oportunidade de sentar na mesa com Bill Gates, com Steve Ballmer, com Larry Ellison. Você assistiu a aulas magnas incríveis aí, eventos mundo inteiro que você estava me contando. E na época não tinha máquina digital aqui, então eu não tenho celular. prova. Exatamente. Vale para o meu ego. É, só. tá certo. Então, Não, mas assim, isso é muito legal, porque é isso, vocês estão né, na ponta ali, desenvolvendo, realmente criando o futuro. Como que é, tá? Como que é esse trabalho, assim, sabe, de pensar ou de conseguir encontrar quais são essas saídas ou para onde as coisas estão sendo direcionadas e a partir dali eu construir algo dentro da empresa? Porque, como a gente falou aqui já também, né? A gente está imerso num mundo de várias informações, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem que filtrar. Eu vejo Sabe? assim, a gente tem vários treinamentos na Dell para que a gente se mantenha atualizado, mas essa troca com os clientes é muito importante, né? Então, até vou juntar a sua pergunta com um assunto anterior que o Frank falou em relação à camada legal, né? Então, a Dell começou a captar, por exemplo, dos nossos clientes, da demanda de mercado, de que a gente podia trabalhar na área técnica, como a gente já era reconhecido, muito bom nisso, de ajudar os clientes tanto antes do ataque, durante um ataque e após um ataque, como se comportar, como se proteger nessa questão, mas a gente foi muito além. Então, a gente também desenvolveu na Dell uma oferta chamada Cyber Revolution, que junta outros parceiros de mercado, por exemplo, escritórios de advocacia para ajudar os clientes nessa camada legal e também seguradoras para ajudar os clientes na camada financeira também de um ataque cibernético, mas muito além. Então, acho que para a gente também poder entregar o melhor para os clientes, a gente também busca no mercado parcerias que complementem essas necessidades, porque hoje não é possível você saber de tudo o tempo todo, né? Mas você usando parceiros de mercado e ouvindo os clientes, quais são as necessidades do mercado, a gente consegue construir essas pontes. É isso, ouvir cliente, né? Sempre. acho que eu posso contar uma história, né? Acho que é importante você ter a estratégia e o propósito, né? Então, a estratégia, ela consome lá o cenário, aonde você quer estar, né? E aí o propósito, o resultado que você quer agregar. Então, eu vou voltar no tempo aqui também. Também, é o que eu comentei, né? O banco me deu essa oportunidade de participar de reuniões, fóruns com essas pessoas que você citou. Para mim, assim, eu sou eternamente grato. Para mim é sensacional. Eu sempre amei o conhecimento e isso é muito legal, né? E uma das pessoas que eu também tive o prazer de conviver ali, né? Próximo ali, passou do meu lado ali, eu troquei duas palavras, foi o fundador do Bradesco, o Amador Aguiar. Legal. E o Amador Aguiar,
né? A gente que está lá há muito tempo já conhece, tem uma série de histórias, né? E aí, recentemente, teve alguns livros aí que saíram que trouxeram à tona alguns detalhes, né? Eu queria só comentar uma, que eu acho muito legal, né? O Bradesco tinha agências no interior de São Paulo, tinha comunidade de japoneses, comunidade de italianos, e eles não guardavam o dinheiro no banco porque tinha dificuldade com a língua. O Amador Aguiar percebeu essa necessidade, contratou pessoas da própria comunidade, colocou para atender. Criou o primeiro segmento. Nós estamos falando isso 40 anos atrás. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente vai tratar, né, o aspecto de cyber, acho que tem duas cadeiras fundamentais. Hoje a minha visão é essa, amanhã pode ser que mude, porque o mundo está mudando. Tem que ter o pessoal técnico altamente capaz, que consegue interpretar as coisas, montar os desenhos, soluções e guiar a gente. Né? E do outro lado, você precisa de alguém que está olhando a estratégia. Né? E a junção desses dois é que faz a gente conduzir a empresa para um bom caminho. Né? A pessoa da estratégia vê os riscos, né? Ajuda a priorizar, ajuda a guiar, né? Captar esses sinais. Né? E hoje, eu acho que o desafio de cyber é que não é uma questão de uma empresa. Né? Nós estamos falando da sociedade, estamos falando do país, estamos falando no mundo, né? Como ela se posiciona, está na internet perante o mundo, né? Clouds, alto poder computacional, né, sendo utilizado por você, utilizado pelos atacantes também, pode acontecer. Então, esse ecossistema, a pessoa de estratégia também é fundamental para ajudar a pessoa técnica. A pessoa técnica está no meio, atendendo a incidente, tratando, investigando situações, no né, dia a dia, né? ajudando a evoluir as atualizações, corrigir os patches, né, tratar vulnerabilidades. Né? Então, você acho que tem duas agendas. Porque a pessoa técnica, o cenário de cyber, como fatora as necessidades que você tem que dar atenção, né, e o dia também só tem 24 horas, você tem que ter alguém olhando isso aí, né, olhando o mundo, lendo. Né, você tem as empresas de tecnologia, você tem visões de governo, órgãos governamentais que compartilham informações também. Então é importante ter alguém fazendo esse trabalho, porque a pessoa técnica está lá suando para resolver o problema do dia a dia. Então, eu acho que a composição desses dois cenários acaba ajudando, dando uma sustentação fundamental para as empresas. Perfeito. Vocês querem complementar? Não, o Frank brincou no início ali, né? Ó, se você não quer, você acha que sua vida está monótona, vem trabalhar com segurança cibernética. Eu acho que é isso mesmo. E especialmente, eu acho que quando você trabalha com tecnologia, o conceito do continuous learning é essencial. E em segurança cibernética ainda mais, né? Eu acho que, além disso, também a troca. Eu acho que todo profissional que trabalha com segurança cibernética, ele tem que estar disposto a trocar com outros profissionais, né? Eu acho que o Frank trouxe muito bem ali. Existe uma retroalimentação, seja com os provedores de tecnologia. Então, a Carol comentou, poxa, a gente ouve muito os nossos clientes para saber o que seria interessante a gente incorporar nas nossas plataformas, nas nossas tecnologias, para facilitar a vida deles. E os profissionais também, eles têm que estar abertos para trazer esse feedback, né? Não pode ser, não, eu não vou comentar nada ali com a Dell. É importantíssimo esse feedback, né? Então, eu acho que qualquer profissional hoje que trabalha com segurança cibernética, primeiro, ele tem que estar disposto a estar aprendendo diariamente, que é isso mesmo, diariamente tem que estar aprendendo, e trocar experiência, seja com seus pares, seja com outras indústrias e com os fornecedores. E acho que a boa notícia, assim, né? No Brasil, nós temos pessoas incríveis. Assim que o nível de qualidade é altíssimo. Né? Então, assim, eu nesses 3 anos e meio que eu voltei para a parte de segurança, assim, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas assim que você fala, ó, tá entre os 10 maiores do mundo. São pessoas incríveis aí que estão nas empresas, né? E, então, assim, é muito legal, né? E aí eu acho que é isso, tem que ter a colaboração e a humildade, né? Então, assim, a gente, acho que tem que sempre isso aí, buscar conversar, entender, né? Colaborar, que faz toda a diferença. Não, e a gente está falando aqui, né, que é um mundo que não é monótono. Não tem muito tempo que a gente começou a falar de IoT. Pandemia, trabalho remoto, aumento de superfície era, né, o assunto da moda. Agora, inteligência artificial. E a gente ainda não tocou num ponto que vai começar a ficar cada vez maior agora, que é a computação quântica. Se a gente vai para esse lado, já estão pensando em computação quântica lá no Bradesco? Sim, o projeto lá de Quantum está dentro da diretoria da Cíntia, né, que também está com a minha equipe, a parte de segurança está comigo, né?
Então, o Luciano lá que trabalha comigo, que é um gênio, o cara não dá para conversar com ele, né? Que ele leva a conversa para outro patamar, é fantástico, né? E o que a gente fez? Nós fizemos uma montagem baseada em 4 torres, né? Então, vou comentar do ponto de vista de estratégia. Primeiro, a gente tem toda a parte de inteligência, olhando aí os padrões, o que está acontecendo com os padrões mundiais, quem que saiu, o que está funcional, o que não está funcional, como é que isso aí está evoluindo. Então, para isso, a gente tem a IBM de parceira carro-chefe. Hoje, os computadores quânticos lá, acho que ela talvez seja o que esteja mais avançado. Então, a gente tem uma conexão direta lá dentro para a gente estar bem sincronizado do ponto de vista do que está acontecendo para coordenar as ações. Depois, a gente tem uma torre baseada em use cases. Então, ó, eu preciso resolver questão de criptografia de transação, eu preciso resolver proteção de chave, eu preciso resolver questão de transmissão, né? Então, a gente tem esses use cases, já trabalha com vetores lá em laboratório, parceria com outros institutos para fazer simulados já em cima disso, né? Para começar a olhar. Tem um outro vetor que é o seguinte, engenharia de excelência. Ou seja, os padrões estão começando a sair, o NIST já se manifestou, né? Então é o seguinte, como é que fica a minha esteira de desenvolvimento? Eu tenho que criar um componente arquitetural para cada um desses use cases, esses propósitos, já está estruturando isso, já ter um mapeamento do meu inventário de ativos, aonde eu tenho, né? Imagina, uma empresa de tantos anos, aonde tem criptografia? Para tudo que é lugar. Né? Então você vai ter que priorizar o que está exposto para a internet, o que não está exposto, qual o nível de risco daquilo que está lá dentro. Então essa parte de engenharia de excelência é importante para você preparar o time para desenvolver, ter os componentes, os padrões, tudo já, e a equipe qualificada para isso. E por último, o pilar é o pilar de governança. Ou seja, você vai ter que ter uma questão de políticas voltadas lá para o uso do quanto em relação à segurança. Né? Você vai ter que ter uma estrutura específica, né? Quem faz a gestão, a evolução, quem garante tudo isso. Então, nós temos esse projeto montado, a gente trabalha tem frente com esses 4 pilares. Né? Hoje, o parceiro principal realmente é a IBM que está com a gente nisso, e tem algumas coisas em laboratório que são impressionantes. Né? Então, às vezes você olha na mídia, não, é para 2030. Aí não. Já mas começou. pode ser que daqui a pouco tenha alguma coisa, né? Então, assim, tem que... por isso que a primeira torre é importante. Monitora e vai fazendo as ações e, principalmente, busca parcerias para criar caminho, né? Criar pontes para resolver esse desafio. E vocês, como estão vendo Quantum dentro da Dell? Eu acho que a grande mudança é nessa questão de criptografia, né? Porque pela questão de sobreposição agora, não é só processar em 0 e 1, mas pode ser 0 e 1 ou 0 e 1 ao mesmo tempo, né? É até difícil a gente pensar de uma forma linear isso, mas é porque realmente quando a gente pensa em física quântica, computação quântica, isso quebra realmente barreiras, né? E na criptografia, isso vai levar a criptografia para um outro nível. Então, o NIST, em agosto desse ano, já lançou novas regras, novas bases ali para a gente implementar nas nossas soluções. Todas as soluções da Dell já são aderentes a essas novas políticas, e eu acho que a gente manter essa atualização em toda a infraestrutura, ela vai ser primordial, tanto na camada de armazenamento como na camada de comunicação, tá? Para que garanta a segurança também nesse mundo quântico. Hoje, quando você fala em acesso a computador quântico, o Frank trouxe bem, falou da IBM, né, que está ali já bem adiantada, mas hoje você não compra um computador quântico, você aluga, né? E é caríssimo, infelizmente ainda é uma tecnologia para poucas pessoas, né? O que nós da Dell estamos fazendo é, junto com a NVIDIA, você já conversou com o pessoal da NVIDIA, né? A NVIDIA, ela tem lá o CUDA-Q, né? Que é justamente para ajudar você a emular, né, um computador quântico numa infraestrutura tradicional, para que você possa fazer os seus testes, né, emular aquilo antes de efetivamente poder testar num computador quântico, que é caríssimo, né? É super restrito e caro. Então, o que a gente está fazendo, a gente entende que a computação quântica, realmente, quando a gente fala de segurança cibernética, vai mudar o jogo completamente, né? Eu acho que criptografia é um aspecto, mas existem outros também. E o que a gente quer fazer é tentar democratizar o acesso, né? Então, se eu puder ter uma infraestrutura baseada em compute, em armazenamento, GPUs da NVIDIA e uma camada de software para ajudar os profissionais a desenvolver isso, né? E no Brasil a gente tem profissionais de excelência nessa disciplina, né? Então a gente tem um parceiro nosso, o Venturos, formado ali por muitos pesquisadores ali da Unicamp, que estão usando isso. Usa essa tecnologia Dell e NVIDIA,
né, para fazer os testes antes de efetivamente testar no computador quântico. Então, a nossa ideia é ajudar a democratizar e acelerar um pouco o acesso à computação quântica, que vai ter, enfim, depois no final do dia, vários usos aí, dentre eles a segurança cibernética. Né? Imagina a hora que ela juntar com a inteligência Eu artificial. ia falar exatamente isso agora. Eu já perdi o cabelo. Bom, pessoal, o papo foi muito legal e voou o tempo, né? Já estouramos aqui o tempo, mas, cara, eu queria ainda dar uma passada por cada um de vocês aqui, né? Para uma última mensagem, alguma última informação, algum último recado que vocês gostariam de dar para o pessoal que de repente a gente não falou aqui ainda. Começando pela Carol. Vamos lá, Carol. Então, vamos lá. Bom, o que eu acho importante é que a gente não fique só na camada de prevenção e identificação desses ataques, mas também garanta como se recuperar. Quando a gente fala de segurança, a gente nunca consegue garantir o 100%. Então, como garantir que eu consiga dar continuidade nos meus negócios, continuar minhas operações, mesmo que eu venha passar por um ataque cibernético? A gente fala, né, aquela velha frase, não é uma questão de ser, mas de quando. Então, a gente também tem soluções para ajudar os clientes a garantir essa recuperação cibernética, essa continuidade de negócios a partir de 3 características básicas, tá? A gente fala que são os 3 Is, tá? Então, é o isolamento, a imutabilidade e a inteligência artificial. Então, usando essas 3 características nas nossas soluções de proteção de dados, backup, continuidade de negócio, a gente consegue ajudar os clientes a ter um cofre de dados, que é a estratégia que a gente chama de cyber recovery, para ajudar a recuperar essas informações mais críticas, as joias da coroa, caso eles venham a passar por um ataque cibernético. Então, se vocês tiverem curiosidade para conhecer mais sobre essa solução, também fico à disposição para explorar em outros bate-papos. Perfeito, dando o link aqui do lado para vocês. Valeu. Vamos lá, Wellington. Acho que a Carol trouxe muito bem, né? A questão da recuperação é muito importante, né? Eu acho que historicamente todo mundo sempre se preocupou muito com a detecção, com a resposta, mas as empresas elas têm que ter consciência que em algum momento pode acontecer um ataque e ele ser bem sucedido, isso impactar suas operações. Então existem soluções como que a Carol comentou do cyber recovery, mas existe um aspecto também que que às vezes é negligenciado, que é um aspecto de processo. Então a gente tem que ver as empresas, elas têm que se preocupar em atualizar o plano de continuidade de negócio, que boa parte das empresas tem um plano de continuidade de negócio, e incorporar dentro desse plano de continuidade de negócio a questão de um ataque cibernético. Ou seja, como que eu vou reagir, né, caso o ataque aconteça e seja bem sucedido. Né? Então não adianta você ter ali os melhores profissionais, ter a melhor tecnologia e depois, na hora que acontece, fica todo mundo batendo a cabeça que não sabe exatamente como reagir. Então, assim, da mesma forma que os bancos e outros segmentos fazem lá os testes de disaster recovery, né? Então, 1 vez, 2 vezes por ano. Por que existe o teste de disaster recovery? Para que você possa fazer um ensaio e garantir que tudo está funcionando. Né? Você tem que incorporar também um teste. Poxa, vamos fazer uma simulação de um ataque cibernético. Então, quais as equipes eu tenho que engajar, quais áreas da empresa, quais fornecedores eu tenho que engajar. Né? Então, é importante olhar pela ótica da tecnologia, sem dúvida alguma, mas também se preocupar bastante ali com os runbooks, os processos, para reagir adequadamente numa situação de crise que em algum momento vai acontecer. Perfeito. Frank. O meu é agradecer aqui o convite para participar, agradeço a Del, agradeço você, Igor. Acho que, para encerrar, acho que a mensagem final é olhar com muito carinho as pessoas. Né? A gente tem, acho que assim, do ponto de vista do time que trabalha com cyber, né, ele tem uma exigência de resiliência, né, e comprometimento que leva às vezes até a exaustão, né, porque você pode ter uma situação que você não consegue resolver numa jornada de 24 horas, né? Então, por isso que o time engajado e resiliente e com foco é super importante. Criar mecanismos, né, de descompressão, né, de relaxamento e também fazer a evolução do time dentro das competências técnicas, né? Então, um investimento adequado em evolução dentro das práticas, nas soluções utilizadas é fundamental. E, por fim, ver como é que tratar o lado humano, né? Né? Observar em relação à família, cuidar das pessoas mesmo, porque o cenário de cyber, eu acho assim, é prazeroso, é divertido, né? Mas ele tem esse componente de exigência que você pode cair em situações limite. E cada um aí tem que desenvolver os mecanismos para extravasar, para rebutar, para dar um reset interno das coisas, né? Eu gosto de esporte, né? Então eu procuro, no meu caso pessoal, faço voo de paraglide, eu faço coisas assim que para mim me alivia,
e vou ver o meu Flamengo ser campeão. Aí por aí. Aí isso me Gosta dá um de prazer emoção. Não especial. é isso que eu ia falar. Quem gosta de emoção no no limite. esporte É, também, olha, futebol. é satisfação. Então, assim, acho que é cuidar das pessoas, criar caminhos, né? E aí, para quem trabalha em cyber, buscar como a pessoa relaxa, aquilo que gosta, aquilo. Tem gente que tem ali o prazer de ter filho, né? A dedicação, a interação com os filhos. Então, acho que é fundamental. Acho que o recado para o pessoal que trabalha com cyber é isso. Busca aí Equilíbrio. se também te baixar o estresse, né? Para ter essa energia boa que tem o pessoal da área super engajado. E muito obrigado novamente. Bom, pessoal, então, para quem quiser continuar a conversa, né, trocar uma ideia, de repente tirar uma dúvida com vocês, os três estão no LinkedIn. Carol, seu LinkedIn? Caroline Maneta, Maneta com um T só. um T só. O Wellington Menegasso, com 2 L's, e o Menegasso com 2 S's. Isso. E Frank Moraes. Frank, Igual o F-R-A-N-K. Frank Sinatra, exatamente Frank igual. Moraes. Perfeito. E esse foi mais um Innovation Hub Show aqui em parceria com a Dell Technologies. Esse é o terceiro episódio de uma série de 4 que a gente está fazendo aqui, voltado para inovação na indústria. Né? A gente já teve os outros 2 episódios que vocês podem acompanhar também, clicando nos links que a gente está deixando aqui para vocês. E espero vocês no próximo episódio. Até lá.